Quem vive para si empobrece o seu viver, quem doar a própria vida, vida nova de colher. Acolhei as oferendas deste vinho e deste pão, e o nosso coração também. Senhor, que vos doastes totalmente por amor, fazei de nós o que convém. Quem escreveu isso foi o Frei Luiz Turra, da Ordem dos Frades Menores, franciscano. É um canto de comunhão muito bonito, e que eu acho que cabe perfeitamente para o evangelho que nós hoje vamos refletir um pouco. Eu sou o Padre Fernando Clemente, sou missionário do Sagrado Coração e estamos começando mais um vídeo do comentário ao Evangelho do domingo. Estamos chegando ao quarto domingo da Páscoa. Esse domingo ele é sempre conhecido como o Domingo do Bom Pastor, porque todos os anos, independentemente se a gente está no ano A, B ou C, ou seja, se a gente está no ano que a gente lê nos domingos o Evangelho segundo São Mateus, ou o Evangelho segundo São Marcos, ou segundo São Lucas, independente se é qualquer um desses anos, a gente sempre lê um trecho do capítulo 10 do Evangelho segundo São João. Cada ano é um pedaço diferente. Como o capítulo 10 inteiro gira em torno dessa ideia de Jesus se apresentando como o bom pastor, ficou conhecido como sendo o Domingo do Bom Pastor. E por essa razão também, o Domingo do Bom Pastor, nós celebramos nessa data a Jornada Mundial de Oração pelas Vocações. O tema do pastoreio é muito ligado à vocação sacerdotal e mesmo religiosa, Mas não somente a elas. Mais para frente a gente vai entender que isso também se aplica a todos os batizados e batizadas, De alguma maneira todos nós somos chamados a sermos pastores na nossa vida. Nós nesse ano ouviremos o texto de João 10, do versículo 11 ao 18, se eu não estou equivocado, Eu esqueci de anotar, porque eu estou aqui com a Bíblia, não estou hoje com a liturgia diária. Mas eu recomendaria muito vivamente que, eu não sei como é que você costuma acompanhar esse vídeo, Tem gente que eu sei que deixa eu falando e vai lavar roupa, vai lavar a cozinha, tá bom, tá ótimo, continue a fazer isso, não tem problema nenhum. Mas eu acho que seria interessante que em algum momento, se você puder, você tirasse um tempinho só seu com a palavra de Deus. Pudesse fazer uma leitura orante do capítulo 10 inteiro do Evangelho segundo São João. É curtinho, tem só 21 versículos, é curtíssimo. Mas eu acho que seria importante você ir a esse texto. Eu não vou lê-lo hoje, A gente vai falar desses temas, mas eu acho que depois, de posse dessas informações que a gente vai hoje recordar aqui, seria bom você fazer essa experiência com o Cristo Bom Pastor. A palavra de Deus, gente, a gente não pode se eximir desse compromisso de rezar a palavra de Deus. Existe um método bastante antigo chamado Lectio Divina, Ou traduzido de uma maneira, traduzindo um pouco a compreensão do que essas palavras. Lectio Divina significaria leitura das coisas divinas, Mas a gente poderia traduzir de uma outra maneira, como leitura orante da palavra de Deus. Se você achar interessante que a gente um dia reflita um pouco sobre esse jeito de ler a Bíblia para transformá-lo em vida, Deixa aí nos comentários, fala assim, padre, faz aí um vídeo sobre Lectio Divina, ou sobre a leitura orante da palavra de Deus, a gente pode fazer numa outra ocasião, tá? Então faça isso quando tiver tempo, tira um tempinho e vamos fazer esse contato pessoal com Jesus, Não basta a gente ter uma relação com Jesus só aqui intelectual, só na cabeça, pegar um texto, dissecar o texto, não, isso não é suficiente, Isso nem é bom fazer só isso. É importante ter uma relação afetiva, uma relação de coração com o Cristo. O afeto é o que afeta, É o que muda a vida, Só aqui, nem sempre, Então, faça isso.
Bom, esse capítulo 10 de São João, ele começa com Jesus, em primeiro lugar, ele não vai direto ao ponto falando que ele é o bom pastor. Ele primeiro começa a falar que existem pessoas que se aproximam da comunidade dos cristãos como salteadores, né, como ladrões. É bom lembrar que esse texto que a gente está lendo hoje, a gente está lendo ele no tempo pascal, e como a gente já disse nos outros vídeos, o tempo pascal era o momento em que aqueles que tinham sido recém-batizados podiam aprofundar mais no que significava ser parte da igreja, ser parte de uma comunidade de discípulos e discípulas de Jesus Cristo. A gente viu a história de Tomé, a gente recentemente viu também a relação de Jesus Cristo com os ressuscitados, Jesus Cristo ressuscitado com os discípulos, que eles não o reconheciam também. Isso tudo foi no último vídeo que a gente falou. E agora também é muito conveniente que esses que foram batizados saibam que nem todos aqueles que se aproximam da comunidade falando de Jesus Cristo ou falando em nome de Jesus Cristo serão pessoas boas. Pergunto para você, será que isso não é pertinente para a gente hoje também? Porque basta... Bom, eu aqui no YouTube sou mais uma voz falando da pessoa de Jesus Cristo. Mas existem muitos outros, uma infinidade de pessoas, homens e mulheres de todas as nacionalidades, de todas as idades, de todas as compreensões, de todas as religiões, falando sobre Jesus, e alguns, inclusive, com milhões de seguidores, né? Mas será que todos estes estão trazendo a autêntica palavra de Jesus? Será que eles estão autenticamente, será que estamos, né? Vamos incluir, né? Será que todos nós estamos trazendo realmente a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo? Será que a gente não está misturando nocivamente coisas da nossa própria cabeça? Pois é, esse perigo existe sim. Um pregador ou uma pregadora subir num púlpito, pegar num microfone e, na verdade, ela às vezes está pregando a si mesma e não ao Evangelho. Ela está, na verdade, atrás de um palco para se apresentar e não de um lugar para anunciar a palavra de Jesus Cristo. Como reconhecer aqueles e aquelas que se aproximam da comunidade como mensageiros da palavra de Jesus? Como discerni-los, né? Como separá-los daqueles que eventualmente estão pregando qualquer outra coisa, menos a palavra de Cristo? Jesus dá a dica. É muito interessante que, como eu disse, ele não começa falando que é o bom pastor, né? Ele começa falando, primeiro, que existem os salteadores, os bandidos, né? Mas existem também os pastores, e ele se apresenta no versículo 9, em primeiro lugar, como a porta. Que doideira, que coisa estranha Jesus falar que é a porta. Para a gente, no Brasil, né, na língua portuguesa, quando a gente chama alguém de porta, a gente está chamando a pessoa de burra, né? Nossa, fulano é uma porta. O que significa? Será que é isso que Jesus está querendo falar de si mesmo? Bom, é claro que não, pelo contexto a gente percebe. Mas o que ele quer dizer com ele se apresentando como a porta? Em primeiro lugar, Jesus fala que só entra pela porta aquele que é pastor. Quem pula o muro, esse é assaltante, esse é ladrão. Então Jesus está dizendo o seguinte: os verdadeiros pastores, aquelas pessoas que realmente vêm em nome dele, vêm pela porta que é Jesus. Quem não consegue entrar nessa porta não é bom pastor, é assaltante, é mercenário. O que isso significa mais ainda esmiuçado? Vamos imaginar o seguinte: eu estou aqui olhando, da minha direita tem uma porta, a porta do meu escritório. Ela tem, sei lá, 2 metros e pouquinho de altura,
bem menos que isso de largura, né? Se eu quisesse fazer passar por essa porta um elefante, será que eu conseguiria? Um elefante de verdade é óbvio que não, né? Para passar por essa porta precisa ter o tamanho certo, precisa ter o formato certo. Ou seja, se a gente quer saber se alguém vem em nome de Jesus Cristo, é preciso saber se ela cabe na pessoa de Jesus Cristo. Dito de outra maneira, se ela se aproxima de nós do jeito de Jesus Cristo. Sendo ainda mais claro, não basta um pregador ou uma pregadora vir falando em nome de Jesus se ele não vive do jeito que Jesus vivia, se ele não defende as coisas que Jesus defendia, se ele não anda com as pessoas que Jesus andava, se ele não faz as críticas que Jesus fazia. Essa é a porta, né? Não sei se você já viu, tem um brinquedo de criança para fazer com que a criança vá tendo coordenação motora, né? É uns brinquedos assim, que é uma caixa que tem uns buracos em diferentes formatos, de estrela, de lua, de coração. Então a criança tem que pegar o objeto certo, pegar o coração e fazer passar pelo buraco certo. Vai passar no de lua? Não vai. Vai passar pelo quadrado? Não vai. O coração só vai passar no coração, né? A estrela só vai passar na estrela, não vai passar na lua. O buraco tem o formato do objeto certo. Aqui na nossa vida é a mesma coisa. A porta tem o formato de Jesus. Se a pessoa não tiver o formato de Jesus, ela não vai passar. Então, se alguém que não chega por nós, as nossas comunidades, com o jeito, com o formato de Jesus, essa pessoa é ladrão. Desaprendendo a falar. A pessoa é ladrão, é assaltante. O que Jesus quer dizer com ladrão e assaltante? Ora, mais para frente ele vai dizer, né, que o mercenário ele não está se importando com a vida das ovelhas. Ele quer só o dinheiro dele, ele só quer o salário. De maneira que se acontecesse algum problema com o rebanho, se aparecesse um urso, se aparecesse um leão, ele largava as ovelhas, importava a vida dele, o salário dele, as ovelhas que virassem almoço, né? O mercenário é aquele que se apresenta nas nossas comunidades não se importando com a vida, com o bem-estar, com a salvação de quem o escuta. Está preocupado em si mesmo. Está preocupado se está tendo bastante bastante visualizações do seu vídeo, se vai receber o seu salário no fim do mês do mesmo jeito, se vai ter carro do ano, se a roupa dele está bonita, se não está. Isso é ser mercenário. Preocupar-se só consigo mesmo. Preocupar-se com o seu bem-estar. O bom pastor não. O bom pastor age de outro jeito. E aí então a gente vai ver qual é que é o jeito de Jesus, então. Qual é a forma que é a porta de Jesus para a gente saber se o pastor que está chegando perto de nós é bom mesmo ou se é mercenário. Jesus então se apresenta como o bom pastor. Essa expressão é importante a gente se deter sobre ela, né? O tema do pastoreio, essa expressão, né? A maioria de nós que vemos esses vídeos somos de realidade urbana, talvez não nos soe assim tão forte o que significa o pastoreio. Mas para o povo de Israel, no tempo de Jesus e muito antes dele, era o arroz com feijão, né? Era o cotidiano. E na Bíblia a gente encontra muitas referências ao pastoreio. Nas primeiras páginas a gente vê lá que um dos filhos de Adão e Eva, né, Abel, era pastor de ovelhas. Davi, o rei Davi, era pastor de ovelhas. O profeta Amós, que é um profeta curtinho que tem na Bíblia, também é um texto muito interessante, se um dia você quiser ler, vale a pena, viu? O profeta Amós também era pastor de ovelhas. E em muitos momentos, por exemplo, em Ezequiel, e eu acho que em Isaías também, Deus se apresenta como sendo o pastor do povo. E
que ele iria retirar suas ovelhas das mãos daqueles maus pastores que estavam sendo os sacerdotes lá do templo, né, que queriam só se aproveitar das suas ovelhas. Mas quando Jesus fala que é o bom pastor, além de ele estar fazendo menção a todos esses textos aí do Antigo Testamento, tem um em específico que eu acho que se aplica mais bem. Eu já vou falar da onde que Jesus está tirando essa expressão. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre o que significa ser bom pastor. Bom pastor não significa que é um pastor bonzinho, ou seja, que tem um coração bom, que é eterno. A palavra que está sendo usada no texto, lá no original, ela tem um significado mais profundo. Quando eu falo, por exemplo, que eu preciso de um bom mecânico, eu não estou dizendo que eu estou precisando de um mecânico que é uma pessoa muito boazinha, muito amorosa, que trata todo mundo super bem, mas não sabe nada de mecânica. Quando eu falo que eu quero um bom mecânico, eu estou dizendo que um profissional ponta firme. Que eu sei que eu posso deixar o carro ali na mão dele que vai sair novo. Isso é um bom mecânico, né? Um bom encanador, uma boa professora, que é uma boa professora, que ensina mesmo, né? O bom pastor, o que é o bom pastor? O bom pastor é aquele que é o pastor de verdade, né? E como é que é um bom pastor? Aí, se você tiver a Bíblia aí, dá um pulo. Se quiser dar pause, né? Mas vamos falar o texto primeiro. Dá um pulo no primeiro livro de Samuel, né? 1 Samuel, capítulo 17, versículo 34. Né? 1 Samuel 17, 34. Se quiser dar pause, vai lá na Bíblia. Se você não for, eu vou ler, né? A história que está se desenvolvendo aqui é a história da luta de Davi com Golias, o gigante, né? Davi ainda era um pastor de ovelhas. Aí, Saul, que foi rei antes de Davi, pergunta para ele, porque ele se aproximou dizendo que poderia derrotar o gigante Golias. E ele pensou esse nanico vai derrotar, imagina, isso é um pastor. Olha o que Davi respondeu para ele, falando para Saul: teu servidor é pastor das ovelhas de meu pai. E se aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu saio atrás dele, o ataco, lhe tiro a presa da boca e, se me ataca, agarro-o pela juba e o golpeio até matá-lo. Não é mico, hein? Teu servidor matou leões e ursos, e esse filisteu será mais um, pois desafiou o exército do Deus vivo. Dorme com essa. Davi falando, quando falaram para ele, você não vai conseguir vencer esse gigante nunca. Falou assim, quando vem o leão, o urso, agarra as ovelhas do meu pai, eu vou lá e arranco da boca do urso e mato o urso. Se isso não é um bom pastor, eu não sei o que é ser um bom pastor, né? Então, quando Jesus fala que ele é o bom pastor, ele não está falando simplesmente que ele é aquele homem do coração terno que vai colocar nós, que somos suas ovelhinhas, no colo e vai fazer carinho. É isso também, sem dúvida. Mas mais do que isso, ele é o que vai atrás de quem está perdido. Inclusive, Lucas 15, né, um outro texto que fala também de Jesus falando da misericórdia, ele fala que o pastor que deixa as 99 ovelhas e vai atrás da que se perdeu. Por quê? Porque é um bom pastor. O pastor de verdade faz isso. Não é que nem o mercenário. E aí Jesus dá um passo a mais. Ele fala que o bom pastor, ele não só vai atrás, tira a ovelha da boca do leão, mas, se é preciso, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Quer dizer, não tem nada mais importante para ele do que a ovelha. Isso é a porta que Jesus falou. Então, para sabermos se alguém vem a nós em nome de Jesus, se apresentando como pregador ou como pregadora, que a gente se pergunte, será que esse fulano ou essa fulana está disposta a entregar a sua vida pelo bem dos outros? Porque prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão.
Será que essa pessoa tá realmente consciente que ela é chamada a fazer isso e ela está disposta a fazer isso? Se não estiver disposta, provavelmente ela vai estar disposta simplesmente em querer salvar a sua pele. E aquele que não entra pela porta do bom pastor, que não está disposto a inclusive empenhar sua vida inteira pelo bem dos outros, então não é bem bom pastor, mas assaltante e salteador. Preocupa-se consigo mesmo, mas não com os outros. E aí eu volto àquele trecho daquela música do Frei Luiz Turra que eu citei. Jesus fala que aquele que perde a sua vida a ganha, né? Em outra parte do Evangelho. Jesus, quando ele diz que dá a sua própria vida pelas ovelhas e nos convida a fazer o mesmo, ele não está simplesmente romantizando o sofrimento. Ele está nos oferecendo um caminho de vida plena, né? Se a gente passa uma vida inteira gravitando ao redor do nosso próprio umbigo, preocupado só com o nosso bem-estar, preocupado só com a quantidade de coisas que a gente sabe, com o nosso próprio conhecimento, se a gente passa uma vida inteira pensando só no nosso dinheiro, só nas coisas que tem eu, a gente está perdendo a vida. Quem vive para si empobrece o seu viver. Mas, pelo contrário, se a gente descobre que dar a vida é ganhar mais vida, quem doar a própria vida, vida nova de colher, diz a música, né? Eu acho que isso, gente, é um caminho que a gente precisa descobrir, né? O caminho do Evangelho é o caminho da misericórdia, é o caminho de vida prática, não é só um caminho de vida de oração, né? É um jeito de viver, é um estilo de vida, é uma ética, né? O caminho do Evangelho. E essa ética, ela passa por a gente colocar a nossa vida a serviço da humanidade, que de acordo com o nosso dom, né? São Pedro fala, né? Como bons administradores da multiforme graça de Deus, cada um põe à disposição de todos o dom que recebeu. Então, se a pessoa tem o dom de ensinar, que ensine, né? E por aí vai, né? Pedro continua falando. Então, o caminho do Evangelho passa necessariamente por isso. Servir. Deixar o entorno nosso melhor do que quando a gente chegou. Então, isso é característica do bom pastor, né? E como eu disse, embora a gente, muito naturalmente, quando fale de pastoreio, a gente pense, em primeiro lugar, naqueles que estão à frente das nossas comunidades, coordenadores e coordenadoras, diáconos, padres, bispos, o Papa, né? Religiosas, religiosos. Isso é uma coisa que todos nós deveríamos, como batizados, viver, né? Viver como bons pastores, ou seja, olhar para o nosso irmão, para a nossa irmã, para qualquer ser humano na face da terra e estar disposto a empenhar a própria vida, em perder a vida para ajudar os outros. Que lá um dia a gente não esteja bem e que não queira ver os outros, que não tá bom, sabe? Que lá um dia a gente tenha uma situação assim, tudo bem. Mas viver uma vida inteira não querendo fazer nada e só criticando os outros que estão fazendo, isso não é vida, gente, né? Então, assim, a gente precisa pensar, né, a nossa vocação. Rezamos hoje e rezaremos pelos que estão à frente das nossas comunidades, né? E como padre, eu digo, a gente realmente precisa de oração, né? E principalmente para que a gente seja fiel a Jesus Cristo, para que a gente continue empenhando a nossa vida nisso, pelo bem da humanidade. Mas mais do que oração, o padre, o bispo, o papa, a irmã que está ajudando na comunidade, né, os coordenadores, catequistas, quem está trabalhando ali na linha de frente mesmo pelo reino de Deus, mais do que oração, precisa de
colaboração. Porque é muito fácil numa comunidade, eu não estou falando da minha comunidade, estou falando das comunidades do mundo inteiro, porque isso só muda de endereço. É muito fácil nas comunidades, as pessoas sempre têm a solução para todos os problemas. Por que o padre não faz isso? Por que a irmã não faz isso? Por que a fulana, que é coordenadora, não faz isso? Por que você mesmo não faz isso? Porque criticar e tacar pedra em quem está fazendo alguma coisa é muito fácil, é até gostoso, né? Nossa, fulano é uma topeira, por que não faz isso? Mas ir lá e falar, olha, eu tenho uma outra ideia que talvez possa funcionar melhor. Isso é pouca gente que faz. Mas é desse tipo de gente que o evangelho precisa. Gente para criticar não está disposta a doar a própria vida. Se tivesse, já estava lá se oferecendo para ajudar. E quem não está se esforçando por doar a própria vida, então não é bom pastor, mas assaltante e ladrão. E é ladrão mesmo, ladrão de energia. Tem gente que é um buraco negro, né? Que chega perto da gente só se queixando, só reclamando dos outros, mas sugando energia, a gente sai até arriado de perto da pessoa. Então é bom sim a gente pensar que tipo de gente que a gente está sendo, né? Será que a gente só se preocupa consigo mesmo, com o nosso próprio bem-estar? Como diz o povo, só vem a nós, ao vosso reino nada, né? Ou a gente é o que vai e empenha a vida, aquela imagem que Davi usa, eu acho excelente, né? Ah, ninguém dava muita trela para ele, não, eu fui lá, tirei, resolvi o problema. E nas nossas comunidades, quantas pessoas assim a gente dispõe realmente? Gente que resolve o problema e não que cria mais problema. Né? E a pessoa que só se queixa, só põe defeito, tá criando um problema, né? Além de não resolver, tá criando novos problemas. Então, sim, né? Rezemos pelos nossos bispos, pelos nossos padres, pelos nossos coordenadores, coordenadoras, mas demos também colaboração, né? A eles e a elas. Isso faz muita diferença, isso é fundamental, né? Então, rezemos para que eles sejam bons pastores, mas reflitamos sobre a nossa própria vida. Talvez, e aqui com isso eu já vou terminando, quando você for rezar esse texto aí de João 10, né, quando você estiver lá no seu momento de intimidade com Jesus Cristo, não deixe de pôr em oração essas situações todas, as nossas comunidades, né? Criticar os bispos é muito fácil, como os bispos estão sendo criticados, mas estar na pele dos bispos, eu duvido que quem critica tanto, se tivesse na posição que eles estão, iriam fazer do mesmo jeito. Sabe, tem uma coisa que me ocorreu. Quando eu entrei para o seminário, no Antigo Testamento, isso já, às vezes eu olhava para alguns padres e pensava assim, esse cara não sabe o que está fazendo. Se eu estivesse no lugar dele, faria muito melhor. Moleque, 15 anos pensando assim. Hoje eu sou padre, tem 5 anos já. E eu olho para esses mesmos padres que eu criticava e hoje eu penso, que bom seria se eu conseguisse ser metade do que esses homens foram. Quando a gente muda de posição, quando a gente deixa de ser pedra para ser vidraça, tudo muda. Então, gente, rezemos pelas pedras e rezemos pelas vidraças. Rezemos pelas ovelhas e rezemos pelos pastores. Espero ter ajudado, né, a refletir e a rezar um pouco isso tudo. Acho que essa semana seria bom a gente passar um pouco refletindo sobre essas coisas todas. Um abraço, até a próxima.